Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o primeiro livro de Crônicas. Hoje vamos ler o capítulo 24, 25 e 26. Vamos lá? Pega aí sua Bíblia para acompanhar. Primeiro Crônicas, capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as suas casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim entre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registros de Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, Isadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, uma dentre as casas dos pais se tornou para Eleazar, e se tornou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda Jedaías, a terceira Arim, a quarta Seurim e a quinta Malquias, a sexta Miamim e a sétima Ragós e a oitava Abias e a nona Jesua, a décima Secanias, a undécima Eliasibe e a duodécima Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Ilmer, a 17ª a Rezir e a 18ª a Rapizes, a 19ª a Petaías, a 20ª Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe. Dos Isarias, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jacameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, e Soão, Isaccur e Ibri. E Mali, Eleazar, este não teve filhos. E dos filhos de Quis, Jarameel, dos filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como o de seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente com seus irmãos. Os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok e Aimeleque, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum
para profetizarem com harpas, e com alaúdes e com saltérios. Este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério, dos filhos de Asaf, Zacur, e José, e Netatias, e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, e Zeri, e Gerazias, e Asabias, e Matatias, 6, o cargo do seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Remã, Buquias, e Matatias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimote, e Hananias, e Hanani, e Eliatã, e Gidalte, e Ramante Ezer, e Josbecasa, e Malote, e Rotir, e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf e Jedutum e Emã. E era o número deles juntamente com seus irmãos, instituídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram ele, os seus irmãos e os seus filhos, ao todo 12. A terceira, a Zacur, e a seus filhos e a seus irmãos 12. E a quarta, a Isri, e seus filhos e seus irmãos 12. A quinta, e Netatias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta, a Buquias, e a seus filhos e a seus irmãos 12. A sétima, a Jezarela, e a seus filhos e seus irmãos 12. E a oitava, a Jesaías, e a seus filhos e a seus irmãos 12. E a nona, a Matatias, e a seus filhos e a seus irmãos 12. A décima, a Simei, e a seus filhos e a seus irmãos 12. A undécima, a Azael, e a seus filhos e a seus irmãos 12. A duodécima, a Razabias, e a seus irmãos 12. E a 13ª, a Subael, e a seus filhos e a seus irmãos 12. A 14ª, a Matatias, e a seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª, a Jerimote, e a seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª, a Hananias, e a seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª, a Josbecasa, e a seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª, a Hanani, e a seus filhos e a seus irmãos 12. E a 19ª, a Malote, e a seus filhos e a seus irmãos 12. A 20ª, a Eliata, e a seus filhos e a seus irmãos 12. A 21ª, a Rotir, e a seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª, a Gidalte, e a seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª, a Maaziote, e seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª, a Romante Ezer, e a seus filhos e seus irmãos 12. Capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, e Jediael, o segundo, e Zedadias, o terceiro, e Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo, e os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro,
Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael, e Obed e Euzadade, com os seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram os filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, para todos os 62. Por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E da Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para o ministério na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, com o celeiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos, e a casa das tesourarias. A Supim e Rosa, e a do oriente, a do ocidente, com a porta Salaquete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto ao Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos Coraitas e dentre os filhos de Merari. E, quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gesonita foi chefe dos pais Jeiele, dos filhos de Jeiele, Jatã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era maioral dos tesouros, e seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabia, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, Ezicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este, Selomite, e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas, e capitões do exército tinham consagrado. Os despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Razabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. E dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas. De suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes entre Jazer e Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas,
e os Gaditas, e a meia tribo dos Manasseitas. Para todos os negócios da casa de Deus e para todos os negócios do rei. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche os seus olhos. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, o Senhor tem contado as gerações, o Senhor conhece cada ser humano que veio a esta terra. Senhor, que cada ouvinte agora da tua palavra alcança cada um deles, alcança sua casa, sua família, seu lar, as suas necessidades. Entra, Senhor, agora. Entra na necessidade de cada um, Senhor, de cada pessoa, de cada família que está ouvindo a tua doce palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.